Santa Confia, 8 horas e 31 minutos. Temperatura marcando neste momento, temos 22 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Nós sabemos, né, que toda criança, quando nasce, passa por uma série de exames, exame do pezinho, enfim. Porém, muitas vezes se esquece também, né, de fazer um exame importante, que é para saber se a criança, né, tem uma boa audição, se ela realmente, né, consegue ouvir bem os pais e também os demais no entorno. E é esse assunto que nós vamos abordar agora com a fonoaudióloga, doutora em saúde materna e infantil, a doutora Michele Rocha, que está conosco aí, de volta ao nosso programa aí nesta manhã de terça-feira. Doutora, bom dia! Tudo bem? Como é que você está, doutora Michele? Teu microfone, Michele, abre ele aí que está fechado, teu microfone. Isso, vai lá, clique em Ai, agora. onde. Bom dia! Feliz ano novo, Braulio! Para você também, feliz e abençoado 2023, doutora. Amém. Vamos abordar esse assunto importante, né? A importância, a importância do exame, né, de audição nas crianças, doutora Michele. Isso, Braulio. Então, esse é um assunto muito importante e sempre foi, na verdade, né? Como tu bem falaste aí, o bebê quando nasce, né, faz o teste do pezinho, faz o teste do coraçãozinho e o teste da orelhinha também. Ele já é super bem aceito, né? Ele é feito em todos os locais, né? E os pais têm recebido boas orientações com relação à importância, de fazer o teste da orelhinha. A nossa preocupação, e a gente tem visto muito isso, tanto no consultório como nas escolas, tem sido com o depois, né? Porque o que que acontece? Os pais pensam que, ele fez o teste da orelhinha, passou, né? Deu tudo certo, então eu não preciso mais me preocupar. Quando, na verdade, não é bem assim, né? Muitas vezes as crianças têm as infecções de ouvido de repetição, ficam gripadas ou resfriadas com mais frequência, e isso pode afetar a audição da criança. Eu sempre converso com os pais aqui, coloco que a perda na criança auditiva, às vezes é tão pequenininha que a gente não consegue perceber logo, né, no início, mas isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento da criança, tanto no desenvolvimento da fala dela, né, quanto no desenvolvimento lá da aprendizagem, lá na alfabetização. Então, tem crescido muito, Braulio. Até conversei com um otorrino, né, colega aqui da região, e ele também tem percebido isso no consultório dele. Tem crescido muito o número de crianças que têm chegado com essas otites, né, com as infecções no ouvido, e que elas têm gerado perdas auditivas nas crianças. Essas perdas, elas acabam influenciando muito nesse desenvolvimento, né? Então, tem passado batido às vezes, porque essas otites, elas podem às vezes não ter sintoma nenhum. A minha filha, ela teve o ano passado um otite que ela não tinha dor, ela não tinha febre, e eu percebi por alguns sinais que ela começou a apresentar que a audição dela estava diferente. Pois é, e como é que os pais, né, então, podem perceber quando a criança tá com dificuldades de ouvir, né? Tá Isso. com perda de audição. Pois é, como eu te falei, a minha, por exemplo, né, minha filha, eu percebi por alguns sinais, e esses sinais são bem importantes, né? Então, claro que a criança que tem dor, que tem febre, a gente vai saber que tem alguma coisa, né? Mas quais são os sinais que ela pode apresentar? Então, é uma criança que começa a pedir para aumentar a televisão, né? Porque ela já não consegue ouvir naquele volume que ela escutava antes. É uma criança, então, que pode ir para mais próximo da TV. Então, ou ela não pede para aumentar, ela vai lá mais próximo da TV para escutar mais perto. É uma criança que, quando tu vai conversar com ela, ela vai te perguntar: é o quê? Não ouvi. Repete, né? Então, e ela não fazia isso antes. Então, e é uma criança que vai começar a ficar mais quieta, porque ela vai ter esse prejuízo, né, na audição, vai começar a diminuir aquilo que ela escuta. E também Sim, ela não vai conseguir entender muito bem aquilo que ela escuta, sim. né? Doutora, essas dificuldades, elas podem ser permanentes?
Algumas podem ser permanentes, outras temporárias, né? E é essa a nossa grande preocupação, sabe, Braulio? Porque se ela for temporária, só ali naquele momento que ela tá com a otite, né, com a infecção no ouvido, vai tapar um pouquinho o ouvido, ela não vai escutar como antes, mas quando melhorar da otite, a audição volta, Sim. né? Mas dependendo do tempo que ela passe, né, com essa infecção, ou dependendo do quanto isso afetou, né, a audição dela internamente, essa perda ela pode sim ser permanente, né? E a gente sabe que uma vez que a gente perdeu a audição, ela não volta Pois mais. é. E como é que é feito esse exame, doutora Michele? Então, esse exame, o que é que a gente aconselha, né? Que a criança, os pais procurem ou o pediatra da criança ou um otorrino, né, que é o especialista, quando tiver algum desses problemas, algum desses sintomas, tá? E aí ele vai indicar para fazer uma audiometria, né? O exame que vai medir ali a audição da criança. Se a criança é maiorzinha, ela consegue fazer essa audiometria. É um exame que é feito por um fonoaudiólogo, tá? Ele é feito aqui na região também. Ou então, se a criança é muito pequenininha, existem outros exames que são feitos para medir essa audição, porque a criança pequenininha não vai conseguir te dizer se ela está ouvindo ou não aquele barulho que o aparelho vai fazer no ouvido dela, né? Mas não fura a criança, não machuca, não dói. É um exame muito tranquilo e super importante. A gente costuma dizer que é um exame importante quando a criança começa ali a falar, a desenvolver, né, a sua linguagem oral, mas é também um exame muito importante quando a criança vai passar pelo processo de alfabetização. A gente recebe muitas crianças que estão tendo dificuldade na escola para aprender a ler e escrever porque não estão com uma boa audição. E, doutora Michele, como agir, né, no caso, então, dessa detecção, quando perceber, né, com uma criança que está com dificuldade de ouvir na audição? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar em alerta, né? Percebi esses sintomas, essas dificuldades, eu vou procurar o médico, ou o pediatra, ou o otorrino, ele vai encaminhar para fazer o exame, né? E o quanto antes a gente procurar esses profissionais, melhor. Às vezes até a própria escola consegue perceber, né, que é uma criança que já está, aquela criança mais aérea, que não está respondendo bem o que a prof está pedindo, mas o mais importante é, não vamos deixar para depois, né? É uma coisa tão importante para o desenvolvimento da criança. Percebeu que tem alguma coisa? Vai lá, procura um médico, vai fazer o exame com uma fono, né? Para a gente poder não perder esse período tão importante do desenvolvimento da criança quando ela é pequenininha, porque isso interfere muito na fala e na alfabetização da criança. E tem situações que isso pode ser revertido, né? Essa situação pode Sim, ser revertida, na verdade, né? completamente, Uhum. Braulio. Tem várias crianças que têm otite, ficam ali com aquela perda auditiva temporária, melhorou a otite, a criança volta à audição normal. Mas ela acaba sendo temporária quando a gente consegue perceber isso muito rápido. Se a gente vai deixando, as células elas vão morrendo, né? E aí a gente acaba tendo uma perda definitiva na criança, né? Isso traz prejuízos importantes para ela. Doutora Michele, obrigado aí, doutora Michele Rocha, falando sobre a importância do exame de audição nas crianças, né, para que elas não tenham uma perda, né, permanente na audição. Doutora Michele, obrigado, um abraço aí, tá certo? Um feliz e abençoado Obrigada, Braulio. 2023 e contamos contigo aí ao longo desse ano. Grande abraço, tudo de Pode contar, estamos por aqui. Abraço. Obrigado, doutora Michele, conosco nesta manhã, trazendo esse tema ligado à saúde. Ela que além de fonoaudióloga, é doutora em saúde materna e infantil. Um abraço, doutora. Tudo de bom, porque depois do intervalo a gente continua falando sobre saúde, mas aí com a fisioterapeuta Suzy Riffel, que dá 5 dicas para você melhorar sua qualidade de vida neste ano. Daqui a pouquinho você confere aqui no Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? 8h41, temperatura em 22 graus. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional.